Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, hoje a gente vai estar aqui falando sobre de novo o CRM Dynamics. Essa é mais uma aula de Dynamics 365 totalmente gratuita aí para vocês. É, então, cara, se você já está aqui, se você está se beneficiando deste conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, para você continuar acompanhando, tá bom? Sempre peço isso aqui no início do vídeo para não precisar depois estar te interrompendo aqui. Seu conhecimento, ele é muito importante para mim e é importante que você aprenda para você mesmo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre patches, galera. O que que é patches, né? O que são as patches, né? A gente já viu o conceito de solutions algumas aulas atrás aí, e hoje a gente vai falar sobre patches, tá? Patches, elas nada mais são do que uma tentativa da Microsoft, do Dynamics, de tentar criar branches e versionamento dentro do Dynamics 365, tá? Como que funciona então? Galera, basicamente, uma patch, ela serve para você fazer versionamentos menores. Então, é muito comum dentro das grandes empresas vocês terem sprints, tá? Que eu já passei até esse conceito aí para vocês. Sprints é, são períodos em que vocês vão desenvolver novas tarefas. Então, isso é muito comum dentro do Dynamics 365, dentro de uma empresa. E é muito interessante, muitas empresas utilizam patches como conceito de sprint. Então, você tem aqueles 15 dias para fazer um desenvolvimento, e é claro que você, dentro de 15 dias, você não vai alterar todo o sistema, você vai alterar certos componentes, certo? Então, quando você faz a alteração de certos componentes, você não precisa necessariamente incluir mudanças e alterações dentro de coisas que já estão prontas. Por quê? Porque justamente a gente não mexe no que está funcionando, que está pronto, que não precisa ser alterado, justamente por uma questão de segurança, principalmente em ambientes como que são diferentes de desenvolvimento. Então, QA, produção, são ambientes que a gente tende a evitar de mexer quando as coisas já estão funcionais, tá? Bom, os patches ele entram justamente nesse ponto, cara, porque imagine que você tenha que fazer alterações mínimas, alterações menores dentro de um sistema. Então, você, em vez de migrar toda a solution com todos os componentes que já existem nela, você vai criar um patch que vai ser basicamente uma abrangência dessa solution principal, que contém todos os componentes, e você vai fazer uma alteração simples e básica. Isso vai fazer o quê? Vai criar uma solution, como se fosse uma outra solution, só que ela é baseada nessa patch principal. E essa patch principal, ela é muito, vai estar já nos ambientes como uma solução que todo mundo desenvolve. Então, qualquer coisa que tiver fora dessa principal, dessa solution principal, você não vai poder fazer alteração, vai dar erro de dependência, por exemplo, aí você tem que corrigir. Por isso, essa ferramenta é muito interessante, que são os patches. Bom, e falando um pouquinho sobre versionamento, né, galera? Quando a gente tem um patch, a gente cria basicamente, digamos que a gente tem uma versão da solution principal 1.0.0.0. Quando a gente vai criar um patch, e a gente vai clonar aqui, eu vou mostrar para vocês depois, vocês vão ver que vai ser criada uma versão 1.0.1.0, tá? Isso vai ser, é um jeito que o Dynamics tem de fazer esse controle de versionamento, tá? E quando a gente faz isso, a gente tem uma vantagem de saber o que que foi ou não, o que que foi enviado, qual versão que tá. E, bom, basicamente é isso. Quando você ouvir falar, vamos colocar os componentes dentro de uma patch, aí você já vai saber. Bom, a patch é uma abrangência de uma solution maior, é uma solution pequenininha que ela é baseada e tem as mesmas dependências e componentes todos interligados numa solution um pouco menor, tá? É isso que para isso que é uma patch e ela funciona para controle de versionamento. Então, a cada sprint, digamos, você tem uma patch nova para migrar os componentes novos para os outros ambientes, tá? Então é muito comum a gente ter esse tipo de coisa dentro de grandes empresas. Bom, além disso, galera,
por que mais é importante, quais são os tipos de patches que a gente tem, né? A gente, quando vai fazer uma publicação de uma patch, a gente tem algumas opções, tá? Por exemplo, se eu estou no ambiente de desenvolvimento e eu vou migrar os componentes para um ambiente de Quality Assurance, que é o QA, eu vou ter uma opção no momento da migração. Qual tipo de migração que eu quero fazer com aquela patch ou aquela solution? Eu quero fazer um update, um upgrade, ou eu quero fazer um. São esses dois tipos os principais que eu quero falar, tá? Update e upgrade. E qual a diferença desses dois? Bom, basicamente o patch ele é um pouco limitado em questão de deletar itens, tá? Então, por exemplo, você tem uma option set no ambiente A e você quer e tem no ambiente B também, e você quer deletar essa option set no ambiente A e B. Você vai deletar no ambiente A, só que quando você for migrar esse patch, você vai ver que ele não vai ser removido do ambiente destino. Isso é muito comum, é um erro muito comum. Por quê? Porque normalmente patches elas funcionam mais como uma implementação de algo a mais, não uma redução, tá? Eu não sei exatamente por que isso, alguém definiu algum dia que seria assim. Então eles criaram dois tipos de patches, que é a de update e a de upgrade. A upgrade ela vai basicamente fazer um wrap, vai limpar toda aquela solution e botar tudo na solution principal novamente. Por isso que você não consegue fazer o upgrade diretamente com patches. Vai sempre dar erro. É, a upgrade ela vai criar um novo versionamento lá no ambiente destino com as patches que você já tem e aí vai botar tudo numa só como se fosse uma patch zerada. E aí vai incrementar a versão. Lembra aquele 1.0.0.0? Vai virar 2.0.0.0, por exemplo, tá? Bom, esses são os dois tipos, update e upgrade. Normalmente a gente faz update usando as patches normal, porque só vai incrementar. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de contato, criei 10 campos lá dentro, preciso mover, criei esses campos dentro de um formulário, preciso movê-los para os outros ambientes. Então, você coloca nessa patch, que a patch original tenha a tabela de contato e os formulários, digamos, ou seja, um formulário novo, e você vai poder migrar usando a patch, usando um update, porque vai dar o update naquela solution principal, tá? Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Eu tenho que sempre desativar isso aqui, desativar ali, aqui e aqui. Ainda não funcionou. Deixa eu desativar e ativar de novo. Aqui estou eu. Beleza, galera. Ó, estamos no nosso ambiente de dev, né? Então aqui está a nossa última versão, né? Que a gente acabou fazendo. Deixa eu botar para o outro canto aqui. Aí, fica melhor de vocês verem, né? E cara, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Tô passando esse conteúdo totalmente gratuito para vocês aí. E não esqueça disso, tá? Que é importante para a gente aqui do canal, tá? Bom, o que eu tenho aqui na. Vamos fazer um exemplo que é uma patch. Vamos fazer uma patch, então, com o teste 2 que a gente tinha feito. Esse teste 2, o que ele contém dentro dele, tá? Ele contém uma option set, que era justamente um teste que eu estava fazendo, de criar uma option set dentro da tabela de contato. Então, aqui eu tenho um teste de option set. Eu tenho 3 option sets aqui, teste 1, 2 e 3. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova choice, tá? Vou criar teste 4 aqui. E eu vou salvar, beleza? Então é uma alteração. Vocês concordam comigo que é uma alteração, né? Muito bem. Agora, deixa eu terminar de salvar. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova patch baseada nessa teste 2, tá? Que é uma solution. Então, vou vir aqui na minha solutions,
Vou vir aqui em teste 2, vou clicar nos três pontinhos, vou clicar em clone e vai aparecer aqui clone a patch. É isso aqui que a gente quer. E ó, lembra que eu falei para vocês que ele incrementa a terceira parte sempre? Essa solution ela tá com 1.0.0.2, tá? Porque basicamente eu copiei ela, então ela foi incrementando aqui, ó, 1 e 2. E o que que eu vou fazer? Vou criar esse patch aqui e vou botar patch no final, só para a gente saber. Ele vai clonar a patch como se fosse uma nova solution e eu vou abrir o outro ambiente aqui já para a gente olhar como é que ele está. Então, o teste 2, a solution principal está aqui e agora eu criei essa patch aqui no ambiente de desenvolvimento. Vou abrir a patch aqui, vocês vão ver que ela vai estar totalmente vazia, porque ela não herda nenhum componente. E aí a gente vai fazer o quê? Uma migração daquele campo novo. Então, eu vou adicionar a tabela aqui chamada contact, que a gente criou. Criou não, que já estava ali. Eu vou adicionar aquele campo, que é o option set, né, que a gente criou. Sempre incluam table metadata. Importantíssimo isso aqui, senão vocês vão chegar a migrar a solution e não vai aparecer o componente lá. É muito comum isso aqui, principalmente option set, tá? Vou adicionar o componente aqui que eu criei, no caso que é o campo. Vou adicionar aqui, adicionando a solution. Pronto, está aqui o contact adicionado. Vou confirmar aqui se está realmente o meu option set que eu criei ali. Está aqui, teste 4, porque ele pega como se fosse alguma coisa padrão. E se eu vier aqui nas layers, como é que as camadas, né, que está esse option set, a gente vai ver que ela ainda está como aqui a solution principal. Ele está pegando um mesmo sendo um patch, ele ainda utiliza isso aqui como se fosse uma solution só. O que que a gente vai fazer agora? Vamos exportar essa solution para o ambiente de teste. Isso aqui é tudo automático, né? A questão do versionamento. Você pode ver que eu não fiz nenhum tipo de movimentação. Ele vai exportar aqui e a gente vai importar dentro do ambiente de teste em cima dessa solution teste 2 para vocês verem como vai ficar, tá? Lembrando, galera, que é importante você praticar esse tipo de coisa. Isso aqui é basicamente arquitetura, tá, galera? Se você gosta de entender sobre a arquitetura de sistemas, é isso aqui que você vai ter que aprender, principalmente com o Dynamics 365. Porque isso aqui é muito relevante, é muito interessante que você saiba esse tipo de coisa, porque você vai utilizar lá na frente, tá? É muito importante você chegar dentro de uma empresa com esse conceito já familiarizado, tá? Não deixe para aprender quando você for precisar disso. É bom aprender antes, tá? E você que está aqui, recomendo você assinar a Dynamics Day by Day, tá, cara? Que é um clube de assinatura que eu criei, aonde eu mostro como é desenvolvida as tarefas dentro do dia a dia no Dynamics 365. Dentro de uma empresa real, como é que funciona o dia a dia, como funcionam as reuniões, o que que é cada coisa e familiaridade com termos. E eu vou deixar o link sempre na descrição aqui para você, se tiver interesse. Eu vou esperar exportar aqui, aí eu volto com vocês. Bom, galera, aqui a solution foi exportada, o patch, né? Então, vou fazer o download aqui. Vou vir no meu ambiente de teste, teste 2, teste aqui. E vou importar este patch. Então, cliquei aqui, na, selecionei aqui e vou fazer a importação. Ó, ele vai dizer que é um patch for test 2, patch yes, e aí você tem uma opção aqui de habilitar o plugin, caso você for fazendo, ou os Power Automates no caso você tenha, né? Então, vou desmarcar porque eu não tenho nenhum, mas não faz diferença nesse caso se você deixar marcado.
E aí ele vai fazer a importação e eu volto aqui com vocês quando terminar. Só um detalhe que as patches, quando elas importam, elas são muito mais rápidas. Isso é outra vantagem que você tem. Caso você vai fazer deploy, uma coisa que você não quer ficar esperando. Quanto menos você esperar, melhor, porque você mais tem poder de tomar de decisão quando você está fazendo um deployment bem rápido, tá? Então, se der algum problema, você tem mais tempo ali para resolver esse problema. Então, é sempre interessante ter a patch também por conta disso, porque ela faz isso as coisas em menos tempo. Beleza? Já volto aqui com vocês. Show, galera, efetuada a importação. A gente vai ver aqui o que que aconteceu. E vamos ver se foi importado ao nosso campo. Muito provavelmente foi importado normal, tá? Não tem muito o que descrever aqui. Tá aqui o nosso teste 4. O que a gente vai fazer agora? A gente vai remover este campo, este valor que a gente criou dentro desse teste optional, tá? Então, agora eu decidi que eu quero removê-lo. Vou remover e salvar. Vou fazer o mesmo processo, exportar e importar lá no ambiente para a gente ver, tá? E vou vir aqui, vou exportar de novo. Sempre importante você dar um publish ali, ó, incrementou a versão novamente. Vou exportar e eu volto com vocês na sequência. E aí, galera, agora é o seguinte, ó, quando eu importo a solution, por exemplo, no caso do patch na versão 2, ele vai somente aparecer a opção de dar o update aqui dentro. Então, ele vai dizer que vai substituir a solution antiga por essa nova aqui. Então, eu vou clicar em Import aqui e esperar novamente. Olha só, galera. Depois da importação, vim aqui no ambiente teste e não só ele não removeu essa, essa nova option set, como ele moveu ela aqui para cima. Por que que isso acontece, cara? Basicamente porque não foi rodado um upgrade. Imagine que você tem essa option set teste 4 faz 3 anos dentro do seu sistema. E dentro da tabela de contatos, você tem essa informação preenchida em inúmeros registros, milhões de registros nesse caso. E você vai simplesmente remover esse registro. Isso vai causar, por exemplo, às vezes até uma corrupção do banco de dados, tá? Pode até corromper o banco de dados quando você faz esse tipo de coisa. Então, qual que é a solução para remover um option set? Bom, basicamente você tem que rodar aquele upgrade que eu falei para vocês, tá? Então, como ele não aparece dentro da solution principal, existem outras opções. Nesse caso aqui, como é um option set, eu vou mostrar uma técnicazinha aqui para você. Você pode simplesmente entrar aqui dentro, abrir o option set, e como ele não está aqui, você cria ele de novo com o mesmo valor que está, por exemplo, em QA, nos outros ambientes. Você clica aqui, ó, em Additional Properties e clica em Hidden, tá? Isso vai esconder o campo e vai preservar os dados antigos. Só que ele não vai remover, na prática, ele não vai remover aqueles dados antigos que funcionavam anteriormente, tá? Então, beleza, vou cancelar aqui. Não é o que eu quero fazer. Eu quero rodar um upgrade para remover essa option. Então, bom, eu preciso aumentar o versionamento, certo? Eu preciso incrementar a versão da minha solution se eu quiser fazer um upgrade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em clone, na solution principal, vou clonar a solution, ela vai fazer um versionamento maior, ó. Antes ela aumentava esse número aqui, agora ela aumentou o da esquerda, porque é uma incrementação de versão. Vou salvar e ele vai fazer o merge desse patch. Vocês vão ver que o patch sumiu e agora só foi criada uma versão principal. Então, eu vou vir aqui em exportar a versão principal novamente e vou esperar aqui fazer a exportação. E eu queria mostrar também aqui para vocês uma coisa, ó. Quando você vem aqui, por exemplo, agora em Solution Layers dentro de Contact, dentro dessa option set, vocês vão ver que tem 3 layers. A principal, a teste 2 e a patch. São 3, tá?
Ou seja, cada patch que você cria e importa usando esse campo e essa informação aqui, ele vai criar uma layer em cima. O que significa que, se você ver aqui, ó, teve uma opção nova que tinha sido adicionada nessa versão. E tá tudo certo, só que ela não foi removida, né? Então, a alteração em si, ela não pegou quando a gente fez aquela remoção. Então, cada patch que você cria, ela vai criar uma layer. Então, o que que quer dizer isso? Se eu tentar remover a teste, por exemplo, ele não vai deixar, porque ela está numa layer inferior à teste. Então, se eu vim aqui dar o delete nessa teste principal aqui, ela é a primeira camada lá das três. Logo, ela vai dar um erro, vai dizer, cara, você não pode deletar isso aqui, porque ela está como solution base de outras três camadas, tá? De outras patches. Eu vou esperar fazer aqui já exportou, na verdade. Deixa eu ver, 1.0.0.1 no caso, né? Porque foi uma exportação, beleza, essa aqui. E agora eu só preciso esperar aqui para ver o resultado. Já volto aqui com vocês. Ó, galera, agora quando eu vim importar aqui a principal, você pode fazer upgrade e update, tá? E também tem a stage for upgrade, que eu esqueci de falar antes. O que que ela vai fazer, cara? Ela vai criar uma versão a mais, porque quando você faz o upgrade, ela automaticamente vai criar um stage for upgrade, que é basicamente uma nova solution, como se fosse, por exemplo, para você substituir uma garrafa pela outra, com o mesmo conteúdo dessa garrafa, você tem que ter uma terceira garrafa que você vai colocar a informação dentro dela, ou seja, se fosse essa água aqui, você colocaria a água dentro da terceira garrafa para assim você poder transportar essa esse conteúdo de forma segura, preservando os dois. Por quê? Porque eu não posso simplesmente deletar uma garrafa, ou deletar a outra, porque o conteúdo ele vai embora. Então, logo eu não tenho como fazer isso. Por isso eu preciso do conteúdo armazenado numa terceira solution. E essa solution é o stage, é um passo que ele cria mais. Então eu vou clicar aqui em upgrade para vocês verem como que ela vai fazer, ó. Se eu venho aqui no histórico, eu vou conseguir ver quais são os steps que ela vai estar fazendo para este upgrade que ela vai dar aqui dentro, tá? Quando aparecer aqui terminal, eu vou mostrar para vocês. Bom, galera, finalizado aqui, olha só, o primeiro passo que ela faz é fazer a importação daquela solution como upgrade. Depois ela cria aquele step que eu falei para vocês, stage for upgrade, e aí sim ela roda por último a desinstalação da solution anterior principal, tá? E aqui, quando a gente vem nas Managed Solutions agora, a gente vai abrir a teste 2, que está aqui a nossa solution sem os patches, não tem mais patches criados agora. Quando a gente vier em Table Contact Columns, como a gente tinha feito antes, se a gente vir aqui na Option 7, a gente vai ver que ela foi removida teste 4. Chegamos no nosso objetivo principal, então, que seriam remover as Option Sets utilizando uma Solution Upgrade. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, espero que ficou claro. Fiquem bem, até a próxima e tchau!